A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou passar aqui uma palavra da parte do Senhor, a qual eu estava lendo nesta manhã, né? E o Senhor falou muito comigo, né? E vou estar passando para os irmãos, para as irmãs, para todo aquele, né, que Deus quiser falar, né? Porque não sou eu que estou falando aqui, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando o Espírito Santo toca no coração da gente para estar passando uma palavra para as pessoas, é porque Deus tem obra na vida dessa pessoa e quer falar com essa pessoa, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, né, aqui, eu estava lendo aqui hoje, na parte da manhã, né? Sempre quando eu levanto de manhã, uma das primeiras coisas que eu faço é ler a palavra do Senhor, né? Porque nós temos que estar em todo o tempo, né? Junto com o Senhor, andando com o Senhor e ouvindo atentamente o que Ele fala, a direção que Ele dá para o nosso dia a dia, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui em 1 Samuel 1:11, né, fala assim: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre uma mulher chamada Ana, né? A Ana, ela era casada com um homem chamado Penina, e esse homem... casado com um homem chamado Alcana, e esse homem Alcana, ele tinha mais uma mulher chamada Penina, né? E a Penina, ela tinha filhos, ela tinha vários filhos. E a Ana, ela não tinha filhos, ela era uma mulher estéril. E por esse fato, né, ela era muito humilhada pela Penina, né, a segunda esposa do Alcana, do esposo da Ana, né? E todos os anos o Alcana, ele subia para a casa do Senhor com toda a família e levava a Penina com os filhos e lá oferecia sacrifício ao Senhor, né? E para Ana ele sempre dava uma parte excelente, porque o Alcana ele amava muito a Ana, né? Ele era um homem muito apaixonado pela Ana, mas só que a Ana não realizava o sonho da vida dele, né? Todo homem é de ter filhos. E como naquela época podia ter mais de uma mulher, ele tinha mais de uma mulher, né? Tinha a Penina e a Ana. E a Penina, ela era felizada nesse momento, ela deu filhos para Alcana, e a Ana não conseguiu dar filhos, e ali entristecia muito o coração de Ana. Primeiro que é o sonho de toda mulher, né? De ser mãe. E de realizar o sonho do esposo, né? E ainda estava sendo humilhada, né? Pela a segunda mulher do esposo dela, né? E ali doía muito o coração de Ana. E Ana teve um dia que eles estiveram lá, né, para oferecer sacrifícios a Deus. E Ana estava muito, muito entristecida. Então ela subiu à casa do Senhor e lá ela se prostrou diante do Senhor, né? E começou a orar. E ali ela fez um voto com Deus, né? E aqui Deus me mostrou as qualidades de Ana, né? Que Ana tinha muitas qualidades, né? E uma delas era a fé, né? Ela tinha muita fé em Deus. Ela não desistiu de ser mãe. Ela tinha muita fé em Deus. E ela teve uma atitude, né? Ela se levantou e foi lá, se prostrou diante do Senhor, conversou com o Senhor, orou ao Senhor e fez um voto ao Senhor, né? E ela não foi egoísta. Ela não foi egoísta, é mais uma qualidade de Ana. A Ana tinha uma qualidade de ser uma mulher de fé, né? Uma mulher de atitude, e não foi egoísta, né? E ela não mediu esforço para agradar a Deus, né? Porque ela foi lá e ela falou para Deus, né? Que se Deus desse um filho para ela, né? Tirasse ela daquela aflição, ela daria esse filho para Deus. Olha a atitude de Ana. Muitas das vezes a gente é tão egoísta, né? Que quantas vezes eu não vejo, já ouvi, né, de pessoas falar que não serve a Deus para não desagradar a própria família, né?
Tipo, eu nasci na tal religião, eu vou morrer nessa religião, porque meu pai era, minha mãe era, meu irmão é, minha família é, porque não quer desagradar a família, prefere desagradar a Deus, que no caso da Ana foi o contrário, né? Ela agradou tanto a Deus que ela fez um voto. O que ela queria, o que ela mais desejava na vida era ter um filho. E a Ana foi uma mulher muito sábia, ela soube como pedir para Deus. Nós temos que aprender a pedir para Deus, né? Isso muito agradou a Deus, que ela pediu um filho varão, porque ela sabia, né, que naquela época, e todo homem gosta, acho que a maioria dos homens, né, que o primeiro filho seja um homem, né? E ela quis dar um filho homem para o Elcana, só que ela ofereceu aquele filho para Deus. Ela teve uma atitude maravilhosa, né? E ela não foi egoísta. Ela falou, Senhor, me dá esse filho e eu te darei ele ao Senhor, para ele servir ao Senhor eternamente, né? Então, às vezes a gente tem que aprender a saber pedir, né? Essa mulher, ela soube pedir. Ela entrou numa presença muito grande de Deus. Ela teve a fé, ela teve a atitude, ela não foi egoísta e ela soube pedir, né? Ela pediu um varão, né? Uma vez eu ouvi um pastor, ele estava pregando, e aquilo lá ficou na minha cabeça faz muitos anos, isso, e eu ouvia esse pastor, ele falando que a mãe dele, eles pagavam aluguel e eles eram tudo pequeno, ele, as duas irmãs dele, e a mãe dele tinha um sonho de ter uma casa, né? E ela sempre pedia para Deus, né? Que Deus desse uma casa para ela, pintadinha de branco, com um quintalzinho para os filhos dela brincar. E Deus ouviu a oração daquela mulher. Deus deu uma casa para a mulher pintadinha de branco, com um quintalzinho para os filhos dela brincar. E conforme foi passando o tempo, os filhos cresceram e o quintal ficou pequeno. Aí ela começou a reclamar, né? Porque o quintal era muito pequeno para as crianças brincar. E ele, o menino, ele ouvia a mãe dele orando, né? Pedindo uma casa com um quintalzinho para os filhos brincar. Aí ele estava falando, né, que Deus deu para a mãe dele o que a mãe dele pediu, uma casa com quintalzinho, uma casa pintadinha de branco com quintalzinho. Aí ele estava falando, Deus deu para minha mãe o que a minha mãe pediu. Se ela tivesse falado com um quintal imenso, amplo, para os meus filhos brincar, com certeza Deus teria dado para ela aquela casa. Mas ela pediu uma casinha com quintalzinho. E isso eu fico guardado na minha mente, né? Falei, nossa, é verdade, nós temos que ter sabedoria para pedir as coisas para Deus, porque nosso Deus não tem limite, Ele é muito grande, né? Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. E a Ana, ela soube pedir, né? Eu lendo a passagem de Ana hoje, eu lembrei da passagem que o pastor, dá o testemunho, né? Que o pastor falou, né? Sobre a mãe dele, né? Que pediu uma casinha pintadinha de branco e com quintalzinho. Né? E Deus deu do jeito que ela pediu. E Ana não, Ana teve sabedoria, Ana teve ousadia diante de Deus e ela soube pedir, né? Ela pediu um filho varão. Se ela tivesse pedido um filho, Deus poderia até ter mandado uma menina também, né? Para ela. Mas ela queria também agradar o esposo dela, né? E o sonho dela de realizar o sonho do esposo, pediu um filho varão. E Deus mandou Samuel, né? E aprendi muito com a Ana e é maravilhoso. E é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que tirar o nosso egoísmo, né? Ela não foi egoísta, ela não pediu filho para ela e para ela se aparecer diante da Penina, né? E falar, ó, eu também tive filho. Não. E ela foi tão abençoada que aqui no Samuel 2, 21, fala assim: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha, por ela não ter sido uma pessoa egoísta, Deus não só deu Samuel, mas deu mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos. Deus deu para Ana, né? Porque ela foi sábia, uma mulher de atitude, uma mulher de fé, uma mulher sábia e que não foi egoísta. Ela não pediu Samuel para ela pediu exatamente para oferecer para Deus, né? O melhor dela ela ofereceu para Deus. E às vezes a gente, para agradar
pessoas que às vezes nem compromisso com Deus tem, nós deixamos de oferecer o nosso melhor para Deus, né? Isso me chamou muita atenção no dia de hoje e eu quero passar esse recado para você. Não seja egoísta, né? Tire todo o egoísmo da tua frente, do teu caminho. E o que você tiver que fazer para Deus, não meça esforço. Faça, porque Ele tem grandes recompensas. Para mim, para você, Ele teve para Ana, né? Ele deu mais 3 filhos para Ana, deu filhas, tirou a Ana da humilhação, colocou a Ana na bênção, né? Imagina a alegria, a felicidade daquele homem, né? Do Samuel, não, perdão, do Samuel, do Elcana, né? Não só por ter tido filho Samuel, né? Mas os 3 filhos, as 3 filhas da parte da mulher que ele tanto amava, que era Ana, né? E a primeira esposa dele, e tirou da humilhação. Ana não teve medo de perder. Ela teve o Samuel e ela devolveu, entregou Samuel para o Senhor. Ela não teve medo de perder, porque ela não estava perdendo para o homem, ela não estava perdendo para ninguém. Ela estava entregando para Deus o melhor dela, que era o Samuel, né? E Deus honrou ela. Então, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui do teu melhor, de dentro do teu coração, da tua vida, né? Porque ela deu um pedaço dela, o filho é o nosso pedaço, ela deu para Deus. E Deus restituiu ela, né? Ela viu o filho dela crescendo na presença do Senhor. Foi um profeta, um grande profeta, né? O homem que ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, né? E ele também, a vida inteira dele, ela viu o filho dela dando o melhor dele para Deus, né? Ela foi uma mulher honrada e que deixou grandes exemplos para nós seguir, né? Para a gente aprender a ter fé, ter atitudes e tirar todo egoísmo de nós, tudo aquilo que atrapalha da gente agradar e servir a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.